é o nosso Deus. Nós vamos abrir as escrituras no livro de Atos, capítulo de número 2. Hoje cedo eu falei sobre Atos, domingo passado falei sobre Atos. Quem está acompanhando as últimas pregações, domingo passado falei sobre Atos 19, e agora também, hoje cedo falei sobre Atos capítulo 1, chegando também no capítulo 2, mas eu quero focar algo mais específico agora, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, né, que onde nós teremos a exposição da palavra do Senhor, um pouco mais resumida, um pouco mais breve, mas a exposição da palavra do Senhor. Então, diz assim: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até o verso de número 4. Irmãos, o tema da nossa fala nesta noite é o desafio da igreja contemporânea em relação a Atos 2, 1 a 4. O desafio da igreja. O que é desafio? É como nós vamos lidar com esta passagem, que é o início de tudo. Como nós vamos lidar com esse contexto em que, como eu disse hoje pela manhã, quando o Espírito Santo foi dado, lá em Atos capítulo 2, ele foi dado para que a igreja chegasse à sua maturidade, uma vez que o Deus Pai planejou, Jesus Cristo havia executado toda a obra planejada pelo Pai, e agora ele cumpre a promessa enviando do seu Espírito. Essa igreja agora está madura. Na plenitude dos tempos veio Jesus, e conforme a palavra de Jesus que ele havia dito, alguns dias depois da sua ressurreição e a sua ascensão, ele enviaria o Espírito Santo. Então, cumpre a nós, igreja contemporânea, igreja dos nossos dias, saber como é que a gente lida com esse texto, né? Ou a gente faz como o avestruz, né, enfia a cabeça na areia para não ver o que está acontecendo, ou a gente, como igreja de Cristo, reage e começa a entender que esse ponto de partida chega até nós, é extensivo até as nossas vidas. Tá? Então, o Pentecostes é o nome dado no Novo Testamento à festa das semanas, quando a ceifa, quando houve a ceifa do trigo, e era celebrada uma festa, né? E essa festa estava associada aos eventos ligados à história de Israel. A Páscoa ao Êxodo, o tabernáculo, a festa do tabernáculo, a questão da colheita, né? O ano do jubileu ao descanso da terra, a anistia, né? E nesse contexto é que 120 seguidores do Senhor Jesus estavam ali junto com os discípulos, na companhia dos discípulos. E após a ascensão de Jesus, eles haviam permanecido em oração. É fato que quando a gente está em aperto, não tem como nós fazermos outra coisa senão orar. E de fato eles estavam em aperto. Apesar da ressurreição de Jesus, daquele fato também sublime, maravilhoso, mas Jesus desaparece da frente deles, ele sobe aos céus, os anjos que estão ali ao lado dizem o que está acontecendo, mas a despeito disso, aqueles discípulos estão até um tanto acuados. Mas eles aprenderam que quando a gente fica acuado, a oração é o melhor caminho. A oração é o caminho daqueles que reconhecem a sua fragilidade e sabem que existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que cuida de todas as coisas. E é exatamente isso. No verso 14, fala que eles perseveravam em oração. E o verso 24 diz que para a escolha do substituto de Judas, eles recorreram à oração. Judas, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, agora eles vão orar e oram, e a oração deles é fantástica, porque eles reconhecem a soberania de Deus. Oram da seguinte forma: oram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses tem sido escolhido, José, Matias, José ou
Matias. Na dúvida, eles oravam. Na dúvida, eles buscaram o Senhor. E no capítulo 2, verso 1, então, tem esse relato que eu acabei de ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A reunião era sempre carregada de orações. Nas Escrituras, meus queridos, a oração sempre está acompanhada de respostas grandiosas de Deus na vida de indivíduos ou na vida do povo de Israel. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, estamos vendo sempre o mover de Deus em resposta às orações daqueles que buscam o Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 3, verso 9, os hebreus estão clamando e Deus lhes dá um livramento dos egípcios. Diz Êxodo capítulo 3 que o clamor do povo hebreu chegou à presença do Senhor por causa dos exatores. E os exatores eram os egípcios que estavam fazendo coisas absurdas, oprimindo o povo hebreu. Em Josué capítulo 10, 12, diz assim: Josué clama quando 5 reis dos amorreus se reúnem para pelejar contra os hebreus. E diz o texto que Deus deteve o sol e a lua, parou até que os inimigos dos hebreus fossem destruídos. E no verso 14 diz: tendo o Senhor atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ouviu a oração de uma única pessoa. Quando está em aperto, a gente não tem como, tem que orar. Tem que orar, precisa orar. O livro de Juízes nos ensina lá no capítulo 16, verso 28, que Sansão clamou: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força. Só dessa vez foram mais o que Sansão matou na sua morte do que matou na vida, porque Deus revestiu Sansão de uma força tamanha que os seus inimigos foram destruídos. Os inimigos de Israel foram destruídos porque Deus ouviu a oração de Sansão. Me impressiona muito a oração de Ana, 1 Samuel, capítulo de número 1, quando Ana falava ao Senhor, e diz a palavra do Senhor que o sacerdote a teve como alguém que tivesse embriagada, mas Ana não, estava ali quebrantada, quedada aos pés de Jesus, e clamava ao Senhor e buscava o Senhor, pedindo que Deus lhe desse um filho, que depois veio Samuel. Ou seja, oração no contexto da história de Israel, para a gente entender Atos capítulo de número 2, 1 e 2. 1 Reis capítulo 18, 38, Elias é um dos grandes profetas em circunstâncias de enfrentamento dos pagãos, dos profetas de Baal, ora ao Senhor e o fogo do alto desceu, caiu sobre o holocausto, lambeu a água que estava no rego. Deus ouviu a oração de Elias. Então, à medida que Deus relacionava-se com seu povo, e seu povo buscava a Deus em oração, Deus realizava ações poderosas, trazendo respostas, trazendo salvação, trazendo livramento, trazendo encorajamento, em todos os aspectos, porque havia uma confiança de que o Senhor poderia livrar-nos de coisas grandiosas e horrendas que porventura estivessem acontecendo. O que ocorre no dia de Pentecostes é exatamente um movimento de Deus em prol da sua igreja. E não simplesmente porque a igreja orava, mas porque o próprio Deus prometeu dar a seus filhos algo de si mesmo. Então, tal qual a Bíblia fala em João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho, Jesus havia dito lá em João capítulo 14, em João capítulo 16, ele fala: eu vos darei um outro Consolador. Então, da mesma forma que o Pai promete o Filho, e o Filho nos é dado, João 3, 16, Jesus está falando: eu vou enviar outro. Eu vou enviar outro. E esse outro era exatamente o cumprimento de uma promessa. E esse outro, ele não vem num contexto de intelectualidade. Esse outro não vem num contexto de legalismo, de religiosidade. Esse outro, ele vem exatamente num cenário de oração, de encharcamento, de oração. Eles estavam encharcados, estavam tomados pela consciência de que a oração era o melhor caminho para eles. Tal qual
O Senhor nosso Deus frustrou os ideais humanos, porque Israel achava que Jesus viria com um grande exército, viria de uma nobreza, uma realeza, algo inimaginável, mas ele vem e nasce numa manjedoura. Ele vem e quebra todos os conceitos e preconceitos. Jesus vem de forma simples. E da mesma forma que Jesus veio de uma maneira muito singela, o Espírito Santo vem de uma maneira muito singela, e ele atua exatamente quando a gente está quebrado, quando a gente reconhece que a gente está no pó e a gente não é nada. E é exatamente nesse cenário que o Espírito Santo é dado. Vem do céu um som, vem como um vento impetuoso, aparece como línguas de fogo. Para a gente entender esse aspecto, era sem dúvida nenhuma uma ocorrência sobrenatural. Todo esse simbolismo registrado por Lucas registra as teofanias do Velho Testamento. O que são as teofanias? As aparições de Deus no contexto do Velho Testamento. O som é um sinal da voz poderosa de Deus. O Salmo 129 fala: a voz do Senhor é poderosa. Deus fala. E quando Deus fala, Deus troveja. Deus fala. O som vem em forma de um som impetuoso, porque a voz de Deus é poderosa. A voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, quebra os cedros, despedaça, despede chama de fogos e faz tremer o deserto, e faz dar cria a costa, desnuda os bosques. Deus, quando fala, a palavra de Deus é tremenda. E é nesse contexto que Lucas quer registrar para nós que Deus está falando num contexto de oração. Vem um som, a voz de Deus, poder de Deus sendo manifestado. Vem um vento, o vento é um sinal da presença do Espírito de Deus. A gente sabe quando Jesus Cristo fala lá em João capítulo 3, o vento sopra onde quer, não se sabe nem de onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a Bíblia nos traz essas informações, e o fogo nos lembra, queridos, até um símbolo que nós usamos como igreja presbiteriana, a sarça que ardia e não se consumia, mostrada para Moisés, o fogo que purifica, o fogo que limpa, o fogo que queima e se alastra, mas também o fogo que consome e que mostra aquilo que é palha. Fogo, som, vento e fogo. Analogias que a gente pode fazer em relação ao Velho Testamento. Então, essa nova era, a partir de Atos, capítulo de número 2, é uma nova era para que a igreja ela tome uma forma de uma igreja madura, né? Eu sei que você, como eu, que foi nascido na igreja presbiteriana, deve ter cantado o cântico que fala assim: fluirá como um rio, como a chuva cairá, qual orvalho sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor por fim se derramará, o Espírito de Deus virá. Grande heresia, porque o Espírito Santo de Deus já veio. Nós cantamos e fechamos os olhos, né? Fechamos os olhos, o Espírito de Deus já veio. Ele já veio, já está aqui. Né? É fato que a presença manifesta de Deus, ela ocorre quando nós temos aquela intenção de João, capítulo de número 4, 24, que Deus procura adoradores que o adoram, espírito e em verdade. Porque você pode estar num lugar e não desfrutar em nada da presença de Deus, porque não há adoração em espírito. Não há verdade, tem mentira, tem carnalidade. E é nesse sentido que nós temos que entender que a partir de Atos 2 surge um novo tempo. O Pai planejou, o Filho realizou a obra vicária, agora era o momento de distribuir o Espírito Santo e salvar vidas, e selar vidas de todas as nações, de todos os povos. Uma nova era se inaugura, e a partir desse fato, um novo tempo. As novas condições desse tempo mostram que todo o plano de Deus fora realizado a fim de alcançar o homem e capacitá-lo para o serviço cristão. Então, eu sempre falo o seguinte, quando vou falar sobre doutrina, em específico da questão da soteriologia, quando a gente fala da doutrina da salvação, que Deus não nos chamou para sermos crentes de 3 S's.
Eu falo que muitas pessoas, às vezes, ficam naquela questão: nossa, eu sou eleito. Mas não faz nada, não serve a Deus, não dá bom testemunho, e fica... e eu digo que nós não podemos ser crentes de 3 S: salvo, sentado e sossegado. Ah, eu estou salvo, estou sentado, e agora eu vou desfrutar no berço esplêndido da salvação, os benefícios da salvação. Não, nós somos chamados para ser um povo santo, nós somos chamados com um propósito para servir a Deus. E o Espírito Santo é dado fruto de um plano, e no plano de Deus inclui a vinda de seu Filho, o derramamento do Espírito Santo e a capacitação de uma igreja, de homens e mulheres para testemunhar acerca da fé. E o cenário que Deus trabalhou para que tudo isso acontecesse foi exatamente Jerusalém. Representantes do Império Romano, da Pérsia, que estavam reunidos ali naquele contexto da festa de Pentecostes. Gente da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, Judéia, Ásia Menor, que a gente pode chamar de Turquia, da África, Egito, da Ásia, judeus de Creta, da Arábia, gente de todo quanto é lugar do mundo naquele espaço em Jerusalém, na festa de Pentecostes, para celebrar a Deus. E naquele momento, Deus cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa, para dizer assim: olha, é daqui que eu quero que surja homens transformados, mulheres transformadas, e propaguem a mensagem a qual eu lhes dei. Todos esses podiam entender o que os crentes envolvidos pela obra do Espírito Santo falavam, porque eles falavam das grandezas de Deus. A multidão ficou sem entender aquilo tudo, mas Pedro, como eu disse hoje cedo, ele levanta e explica o que de fato acontecia naquele lugar. Pensavam que os crentes estivessem embriagados, sendo aquela hora a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, mas não estavam embriagados de vinho. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. E quando alguém é tomado pelo Espírito Santo de Deus, não tem como nós não falarmos e exaltarmos as grandezas de Deus. É por isso que você conhece muito bem quando a gente está na carne e quando a gente está no Espírito. Porque quando a gente não está vivendo tal qual Gálatas nos ensina que o fruto do Espírito, aí vai trazer aquela lista, e tem hora que parece que aflora em nós aquele velho homem, aquela velha criatura que tal qual Paulo fala: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal eu sempre faço. É exatamente para que a gente pudesse ter mais condições de dizer não ao pecado e viver uma vida para Deus, é que Deus nos capacitou com o Santo Espírito. Naquele dia, 9 horas da manhã, aquelas pessoas não estavam embriagadas. Não era álcool, não era vinho, não era nenhum tipo de alucinógeno, mas era a pessoa, a 3ª pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que foi dado à igreja de maneira permanente. O Espírito de Deus virá, não, ele tinha vindo naquele dia, e a partir daquele dia, o Espírito Santo é presente na vida da igreja. Tudo estava cumprido, agora Deus estava atribuindo à igreja uma grande responsabilidade. O plano de Deus é sequenciado por meio da igreja. Então, irmãos, eu espero em Deus que todos nós tenhamos olhos espirituais. Eu estava conversando com vários pastores, Juiz de Fora esses dias, alguns irmãos aí numa conferência internacional, pastor Alberto na Escócia, pastor Manassés nos Estados Unidos, pastor Edivar, pastor Silas lá em Mato Grosso, e a gente está vendo assim, que o cerco está se fechando porque Deus está cumprindo um plano. E esse plano tem a ver também com a purificação da sua igreja, mas com a revelação do iníquo. O iníquo. Lembra lá, falso profeta? Todos aqueles eventos destacados em Apocalipse, tudo está convergindo para isso. Mas nós entendemos que à medida que isso converge para um plano do fim, onde o Senhor Jesus Cristo há de voltar e resgatar a sua igreja, mas o Senhor também há de purificar a sua igreja, purificar os santos, purificar as nossas vidas, nos chamar mais para perto dele, para que nós, como essa noiva, sejamos cada vez mais adornados. E aí nós precisamos entender que Deus, ele já fez tudo quanto fosse possível. Efésios capítulo 1, 22 fala aqui que ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e pôs
Cristo como cabeça e deu autoridade para a igreja. Quem é a igreja? Se você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você é a igreja. Efésios 3,10 fala: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pela igreja, por todos os santos espalhados na face da terra, em qualquer época, em qualquer era, após advento Cristo, após advento da obra do Espírito Santo, o Senhor deu autoridade para a igreja, para que através da igreja, a multiforme, as mais variadas formas de Deus agir através das nossas vidas, possa ser uma forma de comunicarmos o Evangelho às pessoas que não conhecem, principalmente diante de principados e potestades. E principados e potestades, aqui o apóstolo Paulo não está falando de nada senão demônios, coisas espirituais, demoníacas, ações malignas que estariam vindo contra a igreja e contra os crentes. E ele fala: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus haverá de ser conhecida. Deus haverá de ser conhecido através da igreja. Então, a ação do Espírito Santo não foi nada mais, nada menos do que a maneira pela qual Deus capacitou a igreja para a igreja cumprir a sua missão. E Efésios capítulo 3, 21 fala: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, é pela igreja. E quem é esta igreja? Então, podemos nos perguntar: o que tem a ver o dia de Pentecostes conosco? Alguns podem até dizer: puxa vida, não tem nada a ver. Podemos afirmar que Pentecostes tem alguma coisa a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Então, eu encontro alguns desafios a partir dessa compreensão de que eles estavam ali orando, que o Senhor derramou do seu Espírito. Havia 120 crentes presentes. Depois, quando o Senhor derrama do seu Espírito, naquela efusão de graça, de poder, de compaixão, 3.000 pessoas se convertem. Pedro é o pregador naquela ocasião, e agora eles têm grandes desafios. Então, qual é o grande desafio que nós precisamos ter? É por isso, irmãos, que nós temos que fazer uma grande distinção, porque às vezes a gente é muito zeloso no aspecto denominacional, mas a gente não é zeloso no aspecto espiritual. Eu vejo tanta gente zelosa em relação às questões da igreja denominação, mas vejo tão pouco zelo na questão da igreja espiritual, o corpo de Cristo, a igreja militante. E qual o desafio que Atos nos apresenta? Primeiro, crer que Deus continuará enchendo a sua igreja com o seu Espírito. Diz o verso 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual o nosso desafio? Crer que o Senhor, nosso Deus, continua dispensando sobre nós graça, compaixão e amor e misericórdia, e aquela ação que começou em Atos 2, ela se estende até os dias de hoje. O ato básico de receber o Espírito Santo pode ser descrito como estar cheio do Espírito. Significa estar pleno de Deus, pleno da palavra, porque a palavra não está desconectada da ação do Espírito Santo. Nós podemos observar, queridos, que quando João Batista pregava, ele pregava para que o povo se arrependesse e que todo o caminho fosse nivelado, aterrado, e que os outeiros fossem acertados, que seriam edificados, e os lugares escabrosos seriam todos aplanados. Irmãos, isso tem a ver com a obra do Espírito Santo. E se a gente olhar essa metáfora que João usa aqui, ele faz uso disso porque ele faz uma referência desses vales aterrados, são vidas aterradas. Vales nivelados são vidas que consertaram a sua comunhão com Deus. Caminhos tortuosos são pessoas que estão vivendo errante, filosoficamente, socialmente falando, e que têm ensinos e posturas enganosas que não levam para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, João está dizendo que quando Cristo viesse, ele nos batizaria com esse Espírito Santo para nivelar, para consertar isso tudo. Esses caminhos escabrosos, essas vidas desniveladas,
essas perturbações que ocorrem na nossa vida cristã e que ocorrem na vida de muitas pessoas que não conhecem o Senhor e que precisam tomar uma decisão, que precisam enxergar a oportunidade que Deus está nos dando de ouvir a palavra e dar uma resposta pela fé, dizendo: eu creio no Evangelho. O desejo de Deus é que você, como um crente, experimente dia a dia essa plenitude que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele não fala para a gente ficar nem pela metade, nem com um pouquinho. Ele usa a expressão em grego pleroma. E pleroma é copo cheio. Mas você pode fazer uma correlação também com a palavra de Jesus, quando Jesus fala que todos quantos crerem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando nós entendemos essa palavra, nós vamos entender por que o Senhor, nosso Deus, nos deu o Espírito Santo, para que nós estejamos cheios de Deus, cheios da graça, cheios da compaixão e, consequentemente, esvaziados de nós mesmos, esvaziados do velho homem, esvaziados dessa natureza terrena, pecaminosa, esvaziados dessa concepção mundana, a qual a Bíblia nos ensina que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem. Mas o Senhor abriu os nossos olhos, e já que abriu os nossos olhos, nós podemos desfrutar dessa plenitude de Deus. E essa plenitude de Deus tem a ver também com as Escrituras. Eu gosto muito de uma frase que ouvia quando aluno do reverendo Ludgero. Ele dizia o seguinte: nós só podemos estar cheios do Espírito se estivermos cheios da palavra. Aí as pessoas hoje querem estar cheios do Espírito, mas não lê a Bíblia. Mas não pagam para meditar nas Escrituras. Não pagam para refletir naquilo que a Bíblia nos ensina. Às vezes a gente fala: puxa vida, eu não tenho tempo. Mas essa pandemia gerou muito tempo para nós. A gente está até com tempo demais, né? Quantos livros da Bíblia você já leu nesse tempo? Quanto você pagou para meditar nas Escrituras Sagradas nesse tempo? Ou estudar um livro, ou um personagem, porque a gente só pode estar cheio do Espírito de Deus se a gente estiver cheio da palavra. Eu me lembro também de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse assim: quando eu não leio a Bíblia, o dia que eu não leio a Bíblia, a minha vida espiritual não fica boa. É exatamente isso. Porque quando a gente não lê, a gente não fica cheio da palavra. Se não está cheio da palavra, não fica cheio de quê? Do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo está atrelada à palavra, está atrelada às Escrituras. Por isso que Paulo fala em Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, aí vai falar, a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual o primeiro desafio da igreja contemporânea? Igreja do século XXI. Hoje, domingo, que a gente está lembrando do dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, nesse calendário litúrgico, a gente poderia pensar assim: nosso desafio é crer que Deus continuará enchendo a sua igreja com o Espírito Santo. E que, a despeito de todas as lutas e perseguições que a igreja passe, a igreja ela pode ser plena e cheia do Espírito Santo. Qual o segundo desafio? Segundo, continuar a anunciar as grandes obras, proclamando arrependimento. Verso 11 do capítulo 2 fala assim: como os ouvimos falar das grandezas de Deus. Como os ouvimos falar das grandes obras de Deus, ou das grandezas de Deus. O que são as grandes obras de Deus? O que são as grandes obras de Deus? Falar das grandes obras de Deus é continuar pregando a palavra de arrependimento. No discurso de Pedro, ele quis deixar claro as seguintes questões: o Messias foi crucificado por seus inimigos. Verso 22 diz assim: Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus por milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Pergunto para você:
Tem algum evento maior do que a ressurreição de Jesus? Tem algum evento maior que esse? No entanto, o Evangelho está pautado em cima da ressurreição, não é reencarnação. Não é reencarnação, é ressurreição. É voltar da morte, é ter vida de novo, é ter corpo de novo, é estar tudo ligado de novo. Até no texto de Atos, capítulo 1, fala que depois da ressurreição, Jesus comeu com os seus discípulos, né? Então, assim, é isso. E Paulo vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, aí ele fala, vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, por conta dessa mensagem, muita gente morreu no primeiro século, porque acreditava que Jesus Cristo estava ressuscitado. Eu e a Sara, a minha filha, depois ela vai me pegar, viu? Tem aí uma ideia de que Michael Jackson está vivo. Até mesmo que Elvis Presley estivesse vivo. Aí alguns dizem que viram Michael Jackson, aquela coisa toda. Se ele está vivo é porque ele não morreu, né? Mas a Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou. E apareceu para muita gente. E comeu. E subiu aos céus, aos olhos dos seus discípulos. E disse que voltaria. Então, em cima da ressurreição, nós temos uma doutrina em cima da ressurreição de Jesus. Se o cristianismo nós deixarmos de crer no poder da ressurreição de Cristo, nós também vamos deixar de crer na vida eterna, porque se ele não ressuscitou, nós também não temos acesso a uma nova vida. Porque as outras religiões falam de coisas absurdas, mas a única que é concreta, concatenada e que constrói um pensamento bíblico, lógico e sobrenatural é o cristianismo. Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Tem fato maior que esse? Cristo está vivo. Ele está entre nós. Então Pedro leva a multidão a perceber exatamente isso. Que Cristo estava vivo. Pedro leva a multidão a sentir e perceber o peso da responsabilidade que tiveram na morte de Cristo. Mas o Messias foi ressuscitado pelo Pai. Pedro revela que, a despeito do sofrimento e dor que o pecado dos homens causaram na vida de Jesus, o Nazareno, Deus, o Pai, o havia ressuscitado de entre os mortos. No verso 32, portanto, ele vai dizer: a este Jesus, Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vede e ouvis. Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui é porque o Espírito Santo foi dado. Vocês estão vendo aqui porque é obra do Espírito Santo. E esse Jesus a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que todos nós somos testemunhas, ele foi exaltado à destra de Deus e, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvis. E o verso 36 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Kurios, em grego, ungido. Deus o fez Senhor e Cristo, ungido. Deus ungiu e tornou ele Senhor. É por isso que eu gosto de Filipenses, capítulo de número 2, que fala assim que todo nome há de se dobrar, e todo joelho, todo nome, toda a boca há de confessar, e todo joelho há de se dobrar diante de Jesus, aquele que é o Senhor dos senhores. Toda a boca, toda a língua vai confessar, e todo joelho vai se curvar, porque Jesus foi feito Senhor pelo Pai. Tem algo mais grandioso que isso? E ouvindo eles essas coisas, diz o texto que compungiu-se-lhes o coração.
eles ficaram tomados, ficaram aflitos diante daquela mensagem que Pedro havia pregado, e responderam-lhes Pedro, Pedro fala com eles: sabe o que vocês têm que fazer diante desse fato que eu estou anunciando para vocês? Vocês têm que se arrepender. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Então, esse arrependimento produz salvação e mudança de vida no indivíduo, numa família, na sociedade como um todo. A mensagem de Deus a Israel, por meio dos profetas, era: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos. A mensagem que o Senhor Jesus dá às 7 igrejas é: arrependei-vos. Então nós temos que entender que essa era a grande mensagem que Deus queria que eles pudessem estar recebendo, e o grande desafio de proclamar a mensagem de arrependimento. E eu concluo essa fala. Os historiadores dividem a cronologia do tempo em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, século XVI, século XVII, século XVIII, a Idade Contemporânea, século XIX e XX. A influência do pensamento positivista que aconteceu há tempos atrás com Augusto Comte, onde houve uma predominância da razão, onde somente aquilo que é qualificado, mensurado, medido é aceito como verdade. Então, nós vivemos exatamente esse tempo. Tudo agora tem que ser medido, quantificado e aceito como verdade, que é comprovado. A influência da pós-modernidade, rompendo com pressupostos de verdades absolutas, abriu espaço para novos paradigmas, para novas referências, novas formas de compreender a vida e as ideias humanas. A secularização e a desmitologização das coisas sagradas através de teólogos como Rudolf Bultmann fizeram com que as pessoas pudessem olhar para a Bíblia e tudo aquilo que, na verdade, eles não conseguiam entender pela fé, eles tiraram fora. Aí a gente tem hoje a influência de pensadores como Jacques Derrida, que ele faz uma desconstrução de tudo. Da família, hoje família não é homem e mulher, pode ser qualquer coisa. Valores foram todos desconstruídos, a gente está vivendo hoje, me parece que o país hoje está um caos, né? Desconstrução de muita coisa. O progressismo ateu, que está disseminado pelo mundo. Aí qual o papel da igreja diante desse cenário todo? Todas as influências da Idade Média, positivismo, influência da pós-modernidade, pensadores dos dias atuais. Qual é o desafio que a igreja tem? Entendo, irmãos, que o mundo não tem o que você tem, o mundo não tem o que nós temos. O mundo não tem o que o Senhor nos deu como algo precioso. E esse algo precioso foi o compartilhar conosco do seu Espírito. Quando ele orou: rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, que o mundo não o vê e nem o conhece. Esse Consolador é esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito Santo que nos cela para Deus. É esse Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É esse Espírito Santo que nos faz viver aquilo que Gálatas nos ensina: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não existe regra contra, porque Deus é a favor, Deus quer que a gente viva isso. É esse Espírito Santo que nos faz lutar contra essa natureza adâmica, que Paulo fala lá: o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal eu faço. Mas quando ele faz o bem é porque a graça está sobre ele. Ele fala: quando eu faço bem é porque a graça do Senhor se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então, nós precisamos nos revestir muito disso. A igreja contemporânea precisa disso. Nós, crentes, precisamos disso. Então, nós estamos em pleno século XXI com grandes desafios, porque me parece que o mundo está de mal a pior. E não mudou, porque desde quando
Adão pecou, o mundo sempre esteve de mal a pior. Momentos difíceis, momentos bons, aparentemente, mas o mundo sempre teve de mal a pior. O mundo só se tornou melhor quando Isaías profetizou que Jesus viria como príncipe da paz. E ele veio. O mundo só seria melhor quando, a despeito de todas as aflições externas, o Senhor Jesus nos chama e nos convida e fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O mundo só se torna melhor quando nós recebemos esse Espírito Santo que, a despeito de todo o tormento à nossa volta, todas as confusões e conflitos externos e internos, mediante a ação do Espírito Santo nós podemos cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, a igreja tem um grande desafio, para darmos respostas para uma sociedade com esse contexto e darmos resposta com as Escrituras nas mãos. Nós temos o desafio de preservarmos a mesma fé dos antigos patriarcas, temos a mesma firmeza dos profetas. Hoje nós temos que ter coragem para denunciar o pecado, mas também para apontar a solução. Nós não podemos nos calar, porque Deus nos chamou para essa missão profética de anunciar a palavra. Nós temos esse desafio, irmãos, de termos o mesmo vigor e entusiasmo dos apóstolos. Nós temos que ter a mesma determinação da igreja perseguida. Atos 1:8, a igreja recebeu a promessa do Senhor Jesus: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 8:1, a igreja é dispersada, ela é dispersa porque existe perseguição, mas na dispersão a igreja ela vai pregar, ela vai cumprir a palavra do Senhor. Temos as convicções, a despeito de sermos uma igreja perseguida, as mesmas convicções dos reformadores. Nosso desafio é de termos o mesmo fervor missionário da igreja americana do século XIX e século XX. E foi por isso que Deus nos deixou uma grande referência, o dia de Pentecostes. Na grande comissão, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, que Deus nos traga essa compreensão de Atos, capítulo de número 2, quando foram ali aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, não para terem glória própria, mas para que o Espírito Santo apontasse suas mentes e corações para Cristo, não para que olhassem para si mesmo, mas que pudessem de alguma forma serem usados para levar a palavra do Senhor. O Senhor derramou algo sublime sobre eles, como o Senhor também, mediante a sua graça, pode manifestar algo sublime sobre as nossas vidas. O fato de você estar em casa não significa que você está impedido de ser alcançado pela obra gloriosa do Espírito Santo. O fato de você estar em casa, nós de não estarmos juntos aqui na igreja, não há impedimento nenhum. E se de alguma forma você está longe do Senhor, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. E se você tem mantido a sua vida com Deus, se firme mais e mais ainda. Mas não cesse de crer nas promessas que o Senhor nos deu e na missão que o Senhor nos deu de proclamarmos a obra do Espírito Santo sobre a obra da evangelização através do poder e da ação do Espírito Santo sobre nós. Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse tempo em que a palavra foi pregada. Eu sei que ela não está presa, a palavra é livre, para chegar onde quer que o Senhor quer que chegue, no coração que o Senhor quer que chegue, na vida que o Senhor quer que chegue, na família que o Senhor quer que chegue, na pessoa, no jovem, no adulto, no adolescente, ó Deus, no ancião, ó Deus, porque a Tua palavra é livre. E tal qual, ó Deus, a palavra pregada pode trazer o entendimento de fé,
pode gerar, ó Deus, fé, porque a fé vem pelo ouvir, ó Deus, a Tua palavra, e essa fé, ó Deus, exposta diante do Senhor, trazer uma confissão verbal de que há confiança no Senhor, uma vez que Teu Espírito Santo pode convencer cada um dos que ouvem a Tua palavra, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, portanto, ó Deus, sobretudo nesses dias tão difíceis, abençoa a igreja do Vale, abençoa, ó Deus, quando nós pudermos recomeçar, que nós recomecemos de maneira diferente, e quanto tempo isso demorar, que a despeito disso o Senhor não nos abandone, como o Senhor disse que não nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias. Ó Deus, dá-nos estratégia, inteligência e sabedoria para como lidar com tudo isso. Abençoa, Pai Santo, em nome de Jesus, os que estão enfermos. Cura, ó Deus, aqueles que estão de alguma forma tomados de enfermidade, que foram tomados pelo Covid, ou qualquer outra enfermidade que tem trazido sofrimento na casa. Abra a porta de trabalho, traga recurso, ó Deus, àqueles que estão desprovidos do pão de cada dia. E sustenta a Tua igreja. E dá intrepidez e ousadia à Tua igreja, para que ela continue pregando a palavra do Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.